Um livro pequeno de curiosidades que une a paixão e a fé dos brasileiros. Um livro que fala que é semelhante assim na Bíblia, tem textos curtos e pode custar no mínimo R$ 15 para você levar e se divertir com as histórias da seleção brasileira. Resumindo, fala de jogadores, fala de clubes, fala de apelido de jogadores. Também é importante falar a história da seleção brasileira, começando lá nos anos de 1914, no amistoso contra o fortíssimo clube inglês do Exeter City, que o Brasil venceu 2-0. Passando pelo primeiro campeonato sul-americano, primeiro título importante da seleção brasileira, em 1919, que contava com os astros Rubens Salles e Frederich. Alguns jogadores também do Santos Futebol Clube, Adolfo Milon e Arnaldo Silveira. Arnaldo Silveira foi o autor do primeiro gol do Santos Futebol Clube. E é importante que essa seleção durou mais tempo, um dos jogos mais demorados da história, conseguiu ganhar da seleção do Uruguai por 1-0. E aí a seleção conquistou o título. Também tem curiosidade de jogador brasileiro, o primeiro jogador campeão do mundo jogando por uma seleção estrangeira, foi o primeiro jogador brasileiro campeão do mundo. O Filó, que jogou nos anos 30, nos anos 20 e 30, aí, jogou pelo Corinthians, foi campeão paulista pelo Corinthians, e jogou lá na seleção, com o nome de Guarizzi, a seleção da Itália, em 1934, acabou sendo campeão do mundo brasileiro. Depois, passando aí, tem a história do maior goleador, do amadorismo brasileiro, Arthur Frederich. Depois voltou entrando aí nos anos 30, também de destaques aí da história dos jogadores brasileiros. O Rubens Salles também, o cracaço de bola, também como destaque dessa seleção. Nos anos 40, a seleção brasileira com o Zizinho, Jair da Rosa Pinto, campeão do mundo, campeão do mundo não, campeão sul-americano. Hoje é Copa América, de 1949. O pessoal pensava que o Brasil ia ganhar a Copa do Mundo um ano depois, em 1950, acabou perdendo por Uruguai. A seleção conseguiu ganhar nos anos 50, com o surgimento do Pelé. O Pelé não conseguiu ganhar a Copa América. E até a Bolívia ganhou a Copa América e o Pelé não ganhou a Copa América. Os anos se passaram, aí passou os anos 60 e o Brasil conquistou no final dos anos 50, 1958, curiosidades também, o Brasil acabou ganhando aquela Copa de 1958. E também desses anos 50 a produção da nova camisa da seleção brasileira, pelo o concorrente aí do concurso em jornal, e pôr o nome dele aqui, Aldris Chile, não dava para lembrar mesmo, de memória. Foi o cara que desenhou o uniforme da seleção brasileira e ganhou com 18 anos. Também, nos anos 60, o Palmeiras jogou, o elenco do Palmeiras jogou com a camisa da seleção brasileira e venceu o Uruguai. Os palmeirenses falam até hoje dessa vitória de 3-0 sobre a seleção do Uruguai. A seleção brasileira era todo o time do Palmeiras. Isso aconteceu em 1965, de curiosidade. Eu estou indo para o Teca aqui para facilitar o entendimento desse livro, porque foi um livro escrito de um jornalista português, é o Luiz Miguel Pereira, e ele quis fazer esse livro porque ele foi convidado, e acabou jogando futebol com
Chico Buarque de Holanda, né? Tava difícil, ele conseguiu a entrevista, né? E aí ele conseguiu, e o Chico Buarque convidou ele para jogar uma partida de futebol, né? Porque ele quer, para quem não sabe, o Chico Buarque tem um time de futebol. E esse jornalista se interessou em escrever curiosidades, textos pequenos e curiosos sobre a seleção brasileira. Em 1975, outra curiosidade, o Brasil aplicou a maior goleada da sua história, 14-0, na seleção da Nicarágua, no México, no Pan-Americano do México. Aí tudo em texto pequeno. Também falando, eu não vou dar detalhe, vocês leiam o livro, né, porque é um livro interessante, vocês vão curtindo aí, um livro pequenininho, fácil de ler, unindo a paixão do brasileiro pelo futebol. Né? E o autor resolveu colocar a Bíblia, porque a Bíblia também tem textos curtos, né? E aí a pessoa pode... e o fanatismo também dos brasileiros, né, por futebol. E aí ele foi citando, eu suponho, pegando alguma coisa aqui do livro, que é citada no livro, e também resumindo aqui o que tem no livro, né? Bem, nos anos 80 também, falando do Brasil, o Brasil levou 40 anos para ser campeão da Copa América, foi campeão em 1949, depois só em 89 com o Romário. Romário fez um gol de cabeça no Maracanã, o Brasil ganhou de 1-0. Uma outra curiosidade também desse dia, o fato de levar 40 anos, o pessoal pira a sala da Argentina, que a Argentina acabou de ganhar uma Copa América aí no Brasil, mas o Brasil também ficou 40 anos e pela primeira vez na história, isso não conta no livro, mas eu estou falando. O Brasil perdeu a Copa, nunca tinha perdido a Copa América disputada dentro do Brasil, agora o Brasil perdeu. E isso é uma curiosidade, né? O livro, é lógico, é anterior, mas eu já estou colocando o fato aqui, né? E eu ia citar dos 40 anos que o Brasil levou. Outro fato interessante, já entrando aqui, né? Que o Pelé e o Zico, eu já tinha falado que o Pelé nunca tinha sido, mas o Zico também nunca foi campeão. Não se só citou o Pelé e o Zico, o Maradona também não foi campeão da Copa América. O Messi foi campeão da Copa América, mas o Maradona não foi. Mas o livro fala que Pelé e Zico nunca disputaram, né? Os dois grandes jogadores, eu tenho o costume de falar, os dois jogadores que jogaram no Brasil, o primeiro foi o Pelé, o segundo foi o Zico. Os outros jogadores pode ser melhor, mas jogaram muito no exterior. Os dois jogaram 90% no Brasil, o Pelé sempre 99% Pelé, 90% foi o Pelé e o Zico jogando muito tempo no Flamengo. E aí no livro cito os dois, né, que eles não ganharam a Copa América. Também aqui terminando o Ronaldo, né, falando que o pior corte dos jogadores, o corte de cabelo, foi aquele corte cascão do Ronaldo. Também por curiosidade. Outras curiosidades, falar, por exemplo, o nome de animais e jogadores, por exemplo, eu gravei aí, um dos maiores jogadores com o nome de ave foi o Garrincha, né? Mas tem outros também, tem o Falcão, que jogou no Internacional, foi considerado o melhor jogador do Internacional, e muitos outros que vocês podem ler no livro. Falcão, Garrincha, a aranha, a abelha, então tem o nome de animais e outros também, outras coisas, nome de objetos, e aí esse livro da seleção brasileira, além de falar dos recordes da seleção brasileira, fatos inusitados. O jogador Tostão e também escreve um texto aí, faz um prefácio, né? O jornalista Lúcio também faz um prefácio para ajudar esse jornalista português, o Luiz Miguel Pereira. Então, apresentando o livro Bíblia da Seleção Brasileira de Futebol.